Oi, oi, boa tarde. Prometi live hoje, teremos live hoje. Vamos conversar um pouquinho. E eu fiquei pensando assim, o que eu traria de conteúdo para compartilhar com vocês hoje. E eu resolvi abrir numa página, né, aleatória desse livro, que é o primeiro livro que a gente vai começar a estudar na nossa leitura expansiva, que é Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. E eu abri e eu vou ler para você um trechinho da página que eu abri, né? Aqui, meu livro é todo rabiscado. E essa parte do livro que eu abri, ele começa a fazer perguntas. A energia que ele chama de diabo, né? Não sei se é exatamente o diabo, mas é uma energia que é conhecida como sendo uma energia maligna, vamos dizer assim, né? E aí ele faz uma pergunta. Ele diz assim: as pessoas não são algumas vezes ligadas umas às outras por uma relação de dever, o que acaba sendo impraticável para elas tirar da vida o que elas mais querem. Dever, e aí o entrevistado responde: dever é uma das palavras mais abusadas e mal entendidas na existência. O primeiro dever de cada ser humano é consigo mesmo. Cada pessoa deve a si mesmo o dever de encontrar como viver uma vida plena e feliz. Além disso, se a pessoa tem tempo e energia extras e que não são necessárias para preencher os seus próprios desejos, ela deve assumir a responsabilidade de ajudar os outros, né? Porque ele faz essa pergunta. E aí logo em seguida ele faz a próxima pergunta, né? Isso não é uma atitude egoísta? E egoísmo não é uma das principais causas do fracasso em se achar a felicidade? E aí o entrevistado responde: mantenho exatamente a mesma frase que lhe disse antes, de que não existe maior dever do que aquele que devemos a nós mesmos. E aí uma terceira pergunta: uma criança não deve algo no sentido de dever aos seus pais, que lhe deram a vida e o sustento durante seus períodos de necessidade? De forma alguma. É exatamente o oposto. Os pais devem às crianças tudo o que elas podem dar a eles de uma forma, na forma de conhecimento. Além desse ponto, os pais normalmente mimam em vez de ajudar suas crianças. Tudo isso por um falso senso de dever, que os faz satisfazer as suas crianças em vez de forçá-las a procurar e ganhar o conhecimento. Tem 2 pontos aqui, para quem chegou depois, eu estou lendo uma página que eu abri aqui no aleatório desse livro, né? 3 perguntas que ele faz ao que ele chama de energia do diabo. 3 coisas que a gente pode, né, cavucar nessas perguntas que ele fez aqui. O primeiro é essa sensação de estar devendo, ter um dever com relação a alguma pessoa, ter um dever com relação à família, ter um dever com relação a pai, mãe, filhos, né? E, consequentemente, quando o Napoleão pergunta isso, traz uma energia de dívida. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas traz uma energia de dívida. É como se as pessoas, quando ele faz a primeira pergunta, né? As pessoas não têm algumas vezes ligadas às outras por essa relação de dever? E aí eu pergunto, será que vocês têm algum relacionamento na vida de vocês, seja com família, seja com amigos, seja com companheiro, companheira, que vocês sentem essa coisa do dever, né? Eu tenho um dever para com isso, eu tenho um dever para com essa pessoa, para com essas pessoas, né? E essa sensação
essa pergunta me traz uma energia muito de dívida e ele responde logo em seguida. Dever é uma das palavras mais abusadas e mal entendidas da existência. Né? A gente mal identificou a palavra dever como algo relacionado à dívida, como algo relacionado a uma falta que eu estou suprindo ali na vida da outra pessoa. Né? Se vocês já se sentiram endividados com alguém, eu não estou falando de dívida financeira, eu estou falando de dívida, sei lá, atitudes, ou achando que aquela pessoa faz muito por você e você não teve como retribuir, né? Então, essa energia de dívida, ela é aprisionante e ela é um peso. Ao invés de criar-se relações na comunhão, né? Na gentileza, se criam relações à base da dívida, né? E essa coisa assim de estar em dívida é uma prisão, é uma forma de prisão, né? E quando ele faz a terceira pergunta sobre os filhos se sentirem em dívida ou terem uma dívida, terem um dever para com os seus pais, tem muita gente que tem esse ponto de vista, né? Porque a nossa sociedade, ela vai colocando isso inconscientemente na gente. Porque os nossos pais deram a vida a nós, nós temos uma dívida com eles, né? Nós temos uma dívida eterna, olha só as palavras, tá? Uma dívida eterna para com eles. E aí se criam relações que, ao invés de ser baseadas no amor, baseadas na comunhão, baseadas na generosidade, criam-se relações baseadas em dívidas, em deveres. Você é obrigado a pagar pelas coisas que eu fiz a você, né? Quem é aí da constelação sistêmica trabalha muito essas questões do sistema familiar e tem isso, né? Os pais estão acima, os filhos estão abaixo. E a coisa mais preciosa que os nossos pais fizeram para nós foi dar a vida, a nossa vida. E a gente não tem mais, a gente não está preso a eles, nem eles presos a nós, né? E aí ele coloca aqui a resposta com relação a isso, dizendo que, na verdade, os pais, eles têm que devem às suas crianças por conta dos aprendizados, né? É tudo a escolha, né? Ninguém nasceu sabendo ser pai, ninguém nasceu sabendo ser mãe, e é aquele serzinho que você, pai, você, mãe, escolheu trazer no mundo, te ensinou alguma coisa, assim como você também com ele. Então não é uma relação de dívida, é uma relação de aprendizado mútuo. Né? Se a gente vê dois seres ali que têm conhecimentos, saberes diferentes, um está ensinando o outro. Quanto que uma criança não ensina aos seus pais, né? O quanto que uma criança, seja lá de qual idade, não ensina aos seus familiares, né? E o quanto que também os pais não têm a ensinar para a criança, porque parece que sempre é os pais que ensinam a criança, né? E não o oposto. Tá? Mas eu quero pegar esse ponto da energia da dívida, que é o primeiro ponto, né? Eu acabei falando dos três aqui, mas o primeiro ponto é essa questão da dívida. Você está criando relações na sua vida com base em ficar endividado com as pessoas, ou as pessoas ficarem endividadas com você para elas não saírem da sua vida, ou para você não sair da vida delas? Né? Onde é que a gente está criando relações na nossa vida, familiares, de amizade, de relacionamentos afetivos, com base nas dívidas, né? Você é aquela pessoa que tende a, num relacionamento amoroso, dar tudo, fazer tudo, entregar tudo de bom e de melhor, e é quando você não vê a pessoa fazendo o mesmo, porque você acha que ela tem que fazer o mesmo, só que ela é uma pessoa diferente.
você fica pressionando a pessoa, você fica olhando que o relacionamento não tá bom, né? Isso é meio que criar uma manipulação de endividamento, né? Essas relações de dar e tomar, e não de dar e receber esse fluxo, né? Eu dou e eu quero tomar de volta o que eu dei para essa pessoa, né? Isso são relações de dar e tomar. Gente, eu cresci imersa em relacionamentos que eram assim, né? Só hoje que eu consigo perceber. Então, em um determinado momento da minha vida, eu também me relacionei dessa forma, dando às pessoas aquilo que eu queria tomar delas, sabe? Por exemplo, eu não sei se eu vou encontrar um exemplo tão prático aqui, mas essa coisa de você ser muito prestativo, ajudar demais, aí chega um determinado ponto que você quer puxar isso de volta da pessoa. Você quer receber exatamente a mesma coisa que você deu, mas sem levar em conta que aquela pessoa é uma pessoa diferente, lida com as coisas de forma diferente, né? Então tem muitas essas relações, sabe? Essa coisa de, eu vou fazer amizade com essa pessoa, eu vou imergir na vida dessa pessoa e lá na frente ela pode fazer uma coisa por mim, né? Isso são relações de dar e tomar. Quando a gente escuta que no universo tudo é troca, ok, tudo é troca, porque isso é uma lei universal, né? Porém, não é esse tipo de troca que a gente está falando, né? Não é esse tipo de troca de dar e querer receber exatamente o que você deu, né? Mas sim a troca de, eu tenho, sei lá, eu tenho feijão para oferecer para essa pessoa. E essa pessoa, ela não planta feijão, ela não tem feijão no terreno dela. Então, ela planta, sei lá, milho e a gente troca. A gente recebe o que ela tem e dá o que a gente tem, sabe? Isso é troca. E eu vou ainda mais longe, eu vou expandir ainda mais o olhar de vocês. E se no momento que a gente estiver doando for na gentileza de espírito, na generosidade de espírito, sabe? Se no momento que a gente estiver doando e contribuindo para a vida das outras pessoas for na genuína generosidade de espírito, será que a gente já não está recebendo? Né? Só pelo fato de doar, a gente já não está recebendo? É isso que a gente diz que é a verdadeira lei universal, né? A gente sempre recebe quando a gente está de fato sendo generoso, e não quando a gente está querendo criar uma relação de dívida para essa pessoa estar sempre presa a mim e sempre ter algo para me dar, né? Isso é uma energia de manipulação. Então, assim, vamos abrir os nossos olhos, ser brutalmente honestos com a gente e perceber onde é que a gente está fazendo isso na nossa vida, né? A gente está criando as relações de dar e tomar ao invés de ser uma troca genuína. E aí me veio um pensamento aqui, eu não sei se foi algum de vocês que pensou por aí, mas me veio um pensamento aqui que pode ser que você esteja se perguntando assim, mas Tuila, tudo nessa realidade, para as pessoas crescerem na vida, para as pessoas terem alguma coisa na vida, elas vão sempre criar essa energia de manipulação, de bajulação, de querer algo em troca. Isso é normal, nessa realidade isso é normal, né? Se a gente for conversar sobre níveis de consciência humana, sabe, degraus do patamar, né, degraus da evolução de consciência humana, a gente já está podendo mudar um pouquinho mais, né? A gente já está podendo subir um degrau a mais e não ficar nessas relações assim, né? Desse nível,
Não é errado, eu não estou falando que isso é errado, isso de fato existe, é fato, né? É algo que a gente vê acontecendo. Daí a você escolher ser assim já é outros 500, né? Mas será que a gente não está pronto já para subir um degrau a mais de consciência? Né? Elevar um degrau a mais? Só para ficar a reflexão, tá? E essa energia de dívida, qualquer tipo de dívida, e aí se a gente puxar um pouquinho para a dívida financeira, né? Essa energia de dívida tem uma energia de morte também. É como se você perdesse uma parte sua, sabe? É como se você entregasse uma parte da sua vida para aquela pessoa, para aquela situação, e você perdesse um pouquinho de energia, da sua energia, né? Como diz no Theta Healing, dos seus fragmentos de alma, sabe? Você entregou ali para aquela pessoa. Então, né, a energia de dívida traz um pouco dessa energia da morte, é desgastante. Pessoas que vivem a vida nessas relações de dar e tomar, chegam a um determinado momento que elas estão escolhendo mais morrer do que viver, né? Porque é muito exaustivo, tá? E aí vamos para um outro ponto, que é a segunda pergunta que tem aqui. E aí o Napoleão pergunta, né? Isso não é uma atitude egoísta? E egoísmo não é uma das principais causas do fracasso em se chegar à felicidade? E aí ele responde, né, que o único dever que a gente tem é com nós mesmos. Egoísmo é diferente de egocentrismo. Egoísmo vem de ego, né? O nosso ego faz parte da nossa personalidade, né? Faz parte desse ser que veio aqui viver essa experiência. O ego não é algo ruim, certo? O ego não é algo ruim, a gente acabou demonizando o ego, todos nós temos ego, né? A gente tem o ego e tem o ser, né? O nosso ser espiritual e o nosso ego. Depois vocês podem ir atrás mais dessas informações. Mas o egocentrismo, né, que a gente acaba confundindo o egoísmo com o egocentrismo, o egocentrismo é o meu ego no centro, sabe? Eu, o centro de tudo. Então eu não tô nem aí pro que as outras pessoas estão fazendo, não tô nem aí pro que as minhas atitudes vão gerar nos outros. Eu sou o centro. O egocentrismo. Já o egoísmo, ele entende que o seu ego é importante, sabe? Você é importante, você está ali no ponto principal da sua vida. Se você não for um pouquinho egoísta, você vai se doar demais e colocar-se subjugado a tudo e a todas as pessoas, né? Então o egoísmo é diferente de egocentrismo, certo? Deu para entender mais ou menos? E a gente é muito recriminado e escuta a vida inteira, principalmente quem frequentou a igreja, né, coisas aí religiosas, não pode ser egoísta, não pode ser egoísta, egoísmo é um pecado, né? E na verdade o que eles estão querendo dizer é o egocentrismo, né? Você tem sim que se preocupar com você, você tem sim o dever, né? Como ele fala, o seu principal dever é com você mesmo. Você é o tesouro da sua vida. Você, mesmo quem acredita que existem várias vidas e eu vou viver várias vidas depois dessa, eu só tenho essa vida para ser o melhor que eu posso, a melhor Tuila que eu posso. Eu só tenho essa vida para ser a Tuila. Na outra eu serei outra coisa, outra pessoa, outro nome, talvez outro corpo, talvez um corpo masculino, né? Talvez um corpo que não se identifique com nenhum gênero, quem sabe? Mas eu só tenho essa vida para ser a Tuila, né? Você só tem essa vida para ser você, com esse nome, com essa identidade. Então o seu maior dever é com você. E aí é esse convite, sabe, que eu quero encerrar a live fazendo, de você começar a se olhar com mais amorosidade, você começar a se olhar com mais generosidade com os seus desejos, com a sua mente, com as suas emoções, com os seus sonhos, né? E ao invés de estar se bloqueando para não parecer
egoísta aos olhos dos outros, você ser o convite para que eles façam o mesmo, né? Eu já ouvi, depois que eu mudei essa consciência na minha vida, sabe? Depois que eu acessei, desvendei esse saber na minha vida, eu já escutei pessoas me chamando de individualista. Você anda muito individualista. Só que o que essa pessoa chamou, né, de individualista, na verdade ela estava tentando dizer que eu mudei tanto a ponto que ela não conseguia mais me manipular, a ponto que ela não conseguia mais ver formas de me prender, que ela não conseguia mais usar as mesmas táticas para me colocar na caixinha que ela conseguia me dominar. Entende? Então, aos olhos de quem vai querer manipular você, eles vão sempre te acusar de egoísta, eles vão sempre te acusar de individualista, eles vão sempre dizer, você mudou demais, volta ao ponto que eu podia manipular você, por favor. Né? Eles vão sempre te atacar. Mas se você começar a se fortalecer e entender que você só tem um dever na vida, que é consigo mesmo. Depois que você, seus pais, né, te deram tudo, depois que você ganhou ali a maioridade e foi pra vida, você tem o dever de, né, a responsabilidade consigo mesmo. E é como ele coloca aqui, se você tem energia extra, depois que você sabe que dá conta de tudo o que é seu, depois que você já tá ali ancorado e seguro no seu primeiro lugar, no seu protagonismo, aí sim você vai poder ajudar e contribuir com os outros. Né? Se você não estiver bem ancorado em você, será que você de fato vai conseguir contribuir com o outro? Ou você vai estar sempre dançando e rodopiando e sendo fantochinho e marionete dos outros, né? Tentando se diminuir para caber na realidade do outro, sendo que isso não funciona para criar nada de expansivo e grandioso, nem generoso para as nossas vidas, né? E isso é o que a gente acaba fazendo, né? Acabamos querendo encaixar, sabe, diminuindo partes da gente para caber em determinadas caixas, né? Tem aí uma história que eu li no livro sobre relacionamentos, que eu já falei aqui em outras lives, que ele fala de uma história de uma moça muito alta, sabe, uma moça linda, enorme, só que ela era muito alta. E aí ela conheceu um rapaz que era baixinho, né? Ele era baixinho. Ela está tudo bem, ela é legal, né? Óbvio, é uma pessoa legal. E aí ele convida ela para sair, vai buscá-la em casa. Ela se arruma toda, né? Fica toda linda, salto alto. Ela ainda ficou mais alta. Quando ela viu o tamanho do carro que ele tinha lá para levá-los ao jantar, ela disse, eu não vou caber. Peraí. Aí ele olhou para ela assim, ela falou, eu não vou caber nesse carro. Aí ele olha para ela e diz, tem problema não, corta aqui a perna direita que eu acho que cabe. Não vou caber ainda, corta aí a outra perna esquerda, né, para ver se cabe. Não corta os braços, eu acho que agora cabe. Né? E a pessoa fica com o toquinho para caber na realidade do outro. Claro que essa parte de cortar, a gente está falando de cortar a nossa essência, a quem nós somos, para caber nas realidades dos outros. Mas também não é o oposto, sabe? Porque quando você se separa disso e coloca, eu sou muito grande, eu não cabo nesse carro aqui, foda-se todo mundo, eu não vou me diminuir por nada, e aí você está reagindo, sabe? E aí é sempre o caminho do meio. Nem resistir, nem reagir, nem concordar, nem alinhar. Você está sempre ali no caminho do meio, em equilíbrio, sabendo quem você é, né? Você pode olhar para aquele carro, eu não vou caber nesse carro, mas peraí que eu vou chamar um Uber, né? E aí chama o Uber, né? Aquele Uber que é mais luxuoso, e você cabe naquele carro, sabe? Sempre tem uma outra possibilidade, ao invés de você cortar a parte de você para gerar relacionamentos onde você vai estar preso por causa de dívida, se sentindo endividado com as pessoas,
certo? E o convite final é que você comece a ser mais generoso com você, você comece a ser o convite, sabe? Sabe como seria se você se amasse tanto, se você se adorasse tanto, se olhasse assim pra você e dizer, uau, eu sou a pessoa mais incrível, né? Eu tô, cada dia eu tô melhor, cada dia eu tô mais apaixonada por mim, apaixonado por mim. Você fosse se admirasse tanto, que você fosse a energia que convida o outro a te admirar e convida o outro a também ser essa energia amorosa com eles mesmos. Será que não é mais legal assim? Será que não é mais leve e expansivo? Gente, eu vou ter que encerrar a live porque eu vou fazer um atendimento aqui. Fica o convite pra gente conversar em outro momento, tá bom? Beijo, até a próxima.